Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão administrativa ordinária plenária do dia 1º de junho de 2015. Antes de darmos início, gostaríamos de comunicar o falecimento do pai da nossa colega doutora Doris Prina e, na semana passada, também o falecimento do pai do doutor Marco César. Eu sugiro que o Pleno mande um ofício de pêsames às duas famílias enlutadas. Submeto a ata da sessão administrativa de 18 de maio de 2015. Alguém tem alguma observação? Ok, aprovado. Administrativo não tem nenhum para retirar de pauta, né? Administrativo não, só coisa judicial. Ok. Então vamos dar início à pauta administrativa. Sim. Os doutores Sônia Maria de Barros solicitou extensão do prazo de 60 dias no processo administrativo 0000218. E o doutor Marcelo Freire também solicitou 60 dias no processo 0000045. O Pleno defere? Sim. Ok, estão deferidos os dois. Então, o primeiro processo da pauta. É o processo 000-17675-2015. Assunto: permuta. Requerentes: Tatiana Carolina de Araújo, juíza do trabalho substituta desse egrégio tribunal, e Ivo Roberto Santarém Teles, juiz do trabalho substituto do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Doutora Rosa Zúcaro, por favor. Eu não sei qual que é. É o primeiro. Senhora presidente, essas 6 primeiras permutas, eu acredito que nós podemos votar em bloco. São 6 pessoas que estão sendo removidas para Minas. Permutadas para Minas. Fizeram o concurso, tomaram posse dia 26 de janeiro aqui. Os que virão de lá tomaram posse dia 9 de janeiro lá. Tudo exatamente igual. Fizeram o curso preparatório e estão exatamente na mesma posição, todos eles. Eu não vi óbice para que fosse feita essa permuta, na medida que eles estão exatamente na mesmíssima situação. Se a senhora permitir que se vote os 6 em bloco. Alguém tem alguma oposição com relação a se votar em bloco? Pois não, doutora. Com relação à votação em bloco, não, senhora presidente. Eu apenas, ao início do julgamento, faria a divergência que valeria para os 6. A senhora vai divergir em todos? Com certeza. Entendo que não há aqui... Sim, mas a senhora pode divergir em todos, mesmo que a votação seja em bloco. Sim, em bloco. Por isso que eu estou dizendo, é uma votação só, então... A senhora vai divergir em todos, só que já não pode manifestar a sua divergência. Não há conveniência administrativa, senhora presidente. Sim. Eles acabaram de ingressar, né? O investimento do tribunal em curso de formação inicial, tudo, e já imediatamente pede a remoção. Não vejo conveniência administrativa, senhora presidente. Só vai juntar voto ou só se manifestar? Só consignando que não há conveniência. Alguém mais tem divergência com relação a esses processos? Ninguém? Podemos, então, considerar votados, por maioria, deferidas as permutas, Não entendi. ficando vencida a doutora Jane Granzotto. Ok. Próximo. É o processo número 7 da pauta. Processo 000-221. É 8. Não, 7. O meu está 8. Tem um pequenininha a diferença. Esse da 23. Aqueles todos são da terceira. Sim, mas também já passou a impugnação. Do 1 ao 6, entendi. De 1 ao 6. Não, desculpa, eu que errei aqui, tá? Muito obrigada. Processo 000-22179-2015, assunto permuta. Requerentes:
Relaine Cristina de Queiroz, juíza do trabalho substituta deste egrégio tribunal, e Gustavo Rafael de Lima Ribeiro, juiz do trabalho substituto do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Doutora Rosa? A diferença aqui é muito pequena. A Elaine, ela também fez o concurso aqui em São Paulo, também tomou posse dia 26 de janeiro, e ela está permutando, é com uma pessoa de Mato Grosso, que é de 2012, ele já é vitaliciado, e eu tive o cuidado de verificar que ele não tem realmente nenhuma pendência. Fiz um contato direto com a corregedoria de lá, que é também junto com a presidência de lá. Teve, inclusive, uma impugnação de uma colega dele de lá, que entendeu que deveria ter vindo em lugar dele, mas acontece que ele é mais antigo do que ela, então também ultrapassado esse incidente. Portanto, nesse caso também estou entendendo que é possível se fazer essa permuta, senhora presidente. Doutora Jane tem a mesma divergência. E nesse, mais ainda em razão da disparidade entre os tribunais regionais. Um tribunal do Mato Grosso, um tribunal de estrutura bem menor, que não guarda qualquer relação com a realidade do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Alguém mais tem divergência com relação a esse pedido de permuta? Doutor Álvaro, quer se manifestar? Não tem nada a ver Foi com o pedido para o tá auxílio, que vem com uma caneta. Mas não tem nada a ver com esse processo, doutor? Não tem a ver com esse processo. Ok. Alguém mais tem alguma manifestação? Podemos, então, considerar julgado, deferindo a permuta, com exceção da doutora Jane Granzotto? Ok, a proclamação. Por maioria, foi deferida a permuta dos requerentes Elaine Cristina de Queiroz e Gustavo Rafael. Vencida a doutora Jane, que apresenta divergência. Próximo. Processo 000-34647-2015. Assunto: concurso de promoção pelo critério de merecimento para provimento do cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Vaga decorrente do falecimento da excelentíssima desembargadora Vilma Mazei Capato. Doutora Rosa? Pois não, senhora presidente. Temos aqui, então, esse concurso de promoção. Lembro que a juíza Alicante, a Carolina Ramage, já foi promovida, inclusive tendo sido indicada até em Brasília, já é nossa colega, inclusive, aqui como desembargadora. O nome dos candidatos estão à folha 7, com um histórico da vida deles. Lembro aos senhores que a juíza Maria José Biguetti já teve 2 indicações e o juiz Celso Pio já teve 1 indicação. No caso do juiz Celso Pio, lembro também aos senhores que ele atuou como convocado na vara decorrente da aposentadoria do excelentíssimo desembargador Luiz Carlos Gomes Godoy e assumiu o saldo de processos lá existente. E por isso que, em 25 de fevereiro, provavelmente ele tinha este saldo. Isso é porque ele tinha realmente assumido este saldo do desembargador Godoy, nesta vaga. Os nomes dos candidatos que podem ser votados estão a folhas 17. Eu já tenho condição de voto, senhora presidente. Momento, vamos aguardar que liberem. Está liberado? Ok. Então, pode votar, doutora. Eu voto nos 2 remanescentes, Maria José Biguetti, Celso Pio e Acresço Sueli Tomé. Doutor Wilson. Eu voto nos remanescentes e juiz Daniel. Doutora Beatriz. Pois não, senhora presidente. Eu voto no doutor Daniel de Paula Guimarães, Maria José Biguetti e Sueli Tomé da Ponte. Doutor Nazar. Celso. Doutor Paulo Kim Barbosa. Doutora Sônia Franzini. Senhora presidente, eu mantenho na lista a juíza Maria José,
o juiz Celso e voto na Sueli Tomé. Doutor Marcelo. Senhora presidente, consta aqui que o doutor Celso Pio já está zerado na lista de abril doutora Maria José, doutor Celso e doutor Paulo. Quem é o terceiro? Doutora Odete. Eu mantenho também a doutora Maria José, doutor Celso Ricardo e acresço a doutora Sueli. Doutor Fernando. Eu voto no doutor Celso, na doutora Maria José e na doutora Sueli Tomé. Doutora Tânia. Eu voto na doutora Maria José, com 91 pontos, doutor Celso Ricardo Pio, com 85, e Sueli Tomé, com 86. Doutora Mariângela. Pois não, senhora presidente. Só esclarecendo que, de acordo com a estatística publicada no diário deste tribunal, o juiz Celso não tem hoje nenhum processo em atraso, nada para relatar. Então, eu voto na juíza Maria José, juiz Celso e a juíza Sueli Tomé. Doutora Mércia. Fala mais alto que não dá para ouvir aqui. Eu também. Desculpe, aqui está. Virei para lá. Eu mantenho, senhora presidente, os dois anteriores, doutora Maria José e doutor Celso, e acresço o nome da doutora Sueli Tomé. Ok. Doutor Vidigal. Pois não, senhora presidente, por ordem alfabética, doutor Celso Pio com 81,5 pontos, Maria José Biguete com 79 e Sueli Tomé com 72. Doutor Norberto. Eu mantenho os remanescentes e voto na doutora Sueli Tomé. Doutor Eduardo. Celso, Maria José e Sueli. Doutor Fogaça. Eu voto no colega Celso, na Maria José, em terceiro, Ivete Bernardes. Doutor Trigueiros. Pois não, senhor presidente. Eu voto em Maria José Biguete, já duas vezes indicada. Não você? O doutor Celso Ricardo Pio, e faço uma ressalva de que no levantamento atualizado ele não tem nenhum processo, portanto fez todo aquele acervo recebido ao substituir na segunda e assumir os processos do doutor Luiz Carlos Gomes Godoy. E, à guisa de depoimento, eu posso dizer que é impressionante a produção desse magistrado, está na 4ª turma, e tudo que recebeu na cadeira fez com uma qualidade e um empenho impressionantes. Terceiro nome, doutora Sueli Tomé da Ponte. Desculpa, doutor Rafael, aqui constou compensação, eu achei que o senhor não tivesse, desculpa. Absolutamente. Excelência, eu voto no juiz Celso Pio, na juíza Maria José Biguete Ordonho e juíza Sueli Tomé. Ok. Doutor Valdir Florindo. Eu voto em Maria José, Celso Pio e Sueli Tomé. Doutor Rovirso. Maria José, Celso Pio, Sueli Tomé. Doutora Sônia Barros. Eu voto na Maria José, no Celso Pio e no doutor Daniel de Paula Guimarães. Doutora Sônia Gindro. Eu voto nos remanescentes e acrescento o nome da doutora Sueli Tomé. Doutor Sérgio Junqueira. Senhora presidente, pelos juízes titulares de vara, pela antiguidade, a Aline Cátia, que foi promovida, Willy Santilli, Maria Cristina, Daniel de Paula Guimarães, que aqui está cotado também. Então, ele está longe na antiguidade e, portanto, eu voto em Daniel de Paula Guimarães, Celso Ricardo Pio e Maria José Biguete Ordono. Doutora Cândida. Pois não, senhora presidente, eu mantenho os nomes do juiz Celso Ricardo, da doutora Maria José e acrescento o nome da Sueli Tomé da Ponte. Doutora Lisete. Eu também gostaria de lembrar, como fez o meu colega doutor Sérgio, que o Daniel
Ele consta aqui em primeiro lugar, mas ele ainda está longe na antiguidade. Então, eu voto no doutor Daniel, na doutora Maria José e na doutora Sueli. Doutora Jane. Pois não, senhora presidente, eu mantenho os dois remanescentes e voto na doutora Eliane Pedroso. Doutora Jucirema. Juíza Maria José, juiz Celso Ricardo e a juíza Sueli Tomé. Doutor José Rúfalo. Doutoras Maria José, Celso Pio e Daniel de Paula Guimarães. Doutora Ivani não veio. Doutora Pettinati. Pois não, senhora presidente, eu voto em Maria José Biguete com 79,5 pontos. Eu voto no doutor Celso Ricardo Pio com 76 pontos e na doutora Sueli Tomé com 73,5 pontos. Doutora Ivete. Senhora presidente, não merecendo os demais inscritos, essa é uma vaga por merecimento. E eu faço questão de prestigiar aqueles colegas que estão e estiveram aqui no tribunal há muitos anos, nesse trabalho árduo que nós temos de processos. Eu voto na doutora Maria José, no doutor Celso Pio e na doutora Sueli Tomé. Doutor Sérgio Pinto Martins. Pediria para votar ao final, por favor. Não entendi. Votar ao final. Ah, votar ao final, desculpa. Doutora Marta Casadei. Celso, Maria José e Sueli. Doutor Davi. Eu voto na juíza Maria José, no juiz Celso Pio e na juíza Sueli Tomé. Doutora Maria da Conceição. Maria José Biguete, Celso Ricardo e doutor Paulo Kim. Qual o terceiro nome, doutora, por favor? Maria José, Celso Pio e Paulo Kim. Doutora Sônia Foster. Senhora presidente, eu mantenho em lista a juíza Maria José, Celso Pio e o terceiro nome, Sueli Tomé. Doutora Rosa Vila. Eu mantenho o juiz Celso Ricardo Pio, mantenho a juíza Maria José Biguete e voto em Sueli Tomé. Doutora Fisch. O Daniel, Sueli e Valdir Ferro. Doutora Magda. O Celso, Maria José e a Sueli. Doutor Uzec. Maria José, Celso Pio e Sueli. Doutora Maria de Lourdes. Celso, Maria José e Sueli. Doutor Francisco Ferreira. Juízes Celso, Sueli e Paulo Kim. Doutor Olivia Malhadas. Doutores Celso Pio, Maria José e Sueli. Quem? Ah, Sueli é o terceiro, né? Isso. Doutora Vilma Gomes. Maria José, Sueli Tomé e Paulo Kim. Doutora Leila. Juízes Maria José, Sueli Tomé e Celso Pio. Conseguiu? Doutora Silvana. Doutora Maria José, doutor Celso Pio e doutora Sueli Tomé. Doutora Marinês. Eu voto na doutora Maria José, Sueli Tomé e Paulo Kim. Doutora Regina Vasconcelos. Celso Ricardo Pio, Maria José Biguete, Sueli Tomé. Doutor Paulo Mota. Doutor Celso, doutora Maria José e doutora Sueli. Fala outra vez que nós não escutamos aqui, doutor. Doutor Celso, Maria José e Sueli. Celso, Maria José e Sueli. Escutou? Doutora Lília. Eu mantenho os nomes anteriores, Celso Pio e Maria José, e acrescento Sueli Tomé. Doutor Ariano. Doutora Maria José, doutor Celso Pio e doutora Sueli Tomé. Doutora Cíntia. Mantenho os dois que já figuraram, Maria José e Celso Ricardo, e acrescento Sueli Tomé. Acrescentou quem? Terceiro nome,
Sueli? Repetindo, Sueli. É que o som não está bom por isso. Doutor Roberto Barros. Voto doutores Celso, Maria José e Sueli Tomé. Doutor Jonas. Senhora presidente, eu voto na doutora Maria José, na doutora Sueli e no doutor Paulo Kim. Doutora Bianca. Senhora presidente, eu mantenho os dois juízes que estão na lista, doutores Celso Pio e Maria José Biguete, e voto na doutora Sueli Tomé. Doutora Sandra Cury. Pois não. Eu voto também nos remanescentes, doutora Maria José e doutor Celso, e acrescento a doutora Sueli. Doutor Adalberto. Celso, Maria José e Sueli. Doutora Maria Isabel. Celso, Maria José e Sueli. Doutor Sidney. Juízes Celso, Maria José e Sueli. Doutor Ricardo, do vice. Celso, Maria José e Paulo Kim. Doutora Rosana Buono. Doutores Celso, doutora Maria José, doutora Sueli. Doutora Regina Duarte. Doutores Celso, doutora Maria José e doutora Sueli. Doutora Simone. Mantenho os doutores Celso, Maria José e voto na doutora Eliane Pedroso. Doutora Kiong. Mantenho Maria José, Celso Pio e voto na Sueli Tomé, uma vez que o doutor Daniel provavelmente irá antes por antiguidade. Então, o terceiro nome é Sueli Tomé. Doutor Álvaro. Eu voto em Sônia Lacerda, Ricardo e Paulo Kim. Doutor Donizete. Eu voto em Maria José, Celso e Sueli. Doutor Nelson Bueno. Juízes Daniel, Paulo Kim e Sônia Lacerda. Doutor Antero. Juíza Maria José, juiz Celso Pio e juíza Sueli Tomé. Doutora Adâmia. Juízes Daniel, Sônia Lacerda e Paulo Kim. Doutor Orlando. Celso, Sueli Tomé, Paulo Kim. Doutor Armando. Pois não, senhora presidente, eu voto no juízes Celso Pio, Maria José e Sueli Tomé. Todos três, né? Quem é o último? Sueli Tomé. Doutora Suzete. Doutor Celso, doutora Maria José e doutora Sueli. Doutor Flávio. Eu mantenho a doutora Maria José, o doutor Celso Pio e acrescento Sueli Tomé. Doutora Fernanda. Celso, Maria José e Sueli. Doutora Ana Maria. Maria José, Celso e Sueli Tomé. Doutora Elza. Sueli Tomé, doutora Maria José e Sônia Maria Lacerda. Fala outra vez. Desculpa. Então, doutora Maria José, doutora Sueli Tomé e doutora Sônia Maria Lacerda. Ok. Doutor Mauro Vinhoto. Doutores Maria José, Celso Pio e Sueli Tomé. Doutora Margot. Doutora Maria José, doutor Celso Pio e doutora Sueli. Fala alto, doutora Margot, por favor. Doutora Maria José, doutor Celso Ricardo e doutora Sueli. Tá, faltou o doutor Sérgio Pinto Martins. Voto em Celso, Sueli e Valdir. Celso, Sueli e Valdir. Valdir? Bom, eu voto na Maria José, no Celso e na Sueli. Doutor Marcelo, qual Paulo que o senhor votou? O café vem com cimento, é Odebrecht.
Quem falta votar? Doutora Elza, falta votar. Confirmou também? E quem mais? Doutor Mauro Vinhoto também. Bom, vamos lá. O Celso teve. Que bom. E a Sueli? Faltam 2. Doutora Elza, pode confirmar? Doutora Elza? Falta um só para confirmar, deve ser ela. Ele está lá ajudando. Não, não vai não. Já deu? E Maria José? 71. Então, a lista não há necessidade de segundo turno, uma vez que os 3 candidatos atingiram a maioria. Doutora Maria José, 71. Doutor Celso, 68. E doutora Sueli Tomé, 63. Parabéns aos escolhidos. Próximo. É o processo 00-1369-40-6-2013. Assunto: processo administrativo disciplinar em face de magistrado. Representante, a doutora Maria Doralice Novaes, desembargadora presidente desse egrégio tribunal, representada Denilson Brito Fernandes, juiz do trabalho substituto desse tribunal. Relatora, a doutora Jucirema, Maria Godinho Gonçalves e revisor, desembargador José Rúfulo. São embargos de declaração. Pois não, doutora Jucirema. Onde está a doutora Jucirema? Desculpa. Senhora presidente, como é embargo de declaração, eu indago Vossa Excelência se precisa ler. Não acho que não há necessidade, penso eu. Está negando o provimento, né? Eu estou negando o provimento. Alguém tem alguma dúvida, alguma divergência com relação aos embargos de declaração? Acho que só a doutora Fischer que não vai votar porque esteve ausente, não é isso? A doutora Pettinati, um minutinho só. Quem mais? Senhora presidente. Um minutinho só, um minutinho. A doutora Conceição, doutor Ludovice também? Não estava no primeiro. Não, a pessoa vota. Se não quiser, não vota, mas pode, não tem problema nenhum. Quem me chamou? Senhora presidente. Quem está chamando? Ah, desculpa. Eu também prefiro não votar porque não estava presente. Tá. Senhora presidente, Cíntia, eu não participei da votação. Quem está falando? Cíntia. Ah, tá. Não participei da votação do principal, não me sinto à vontade para participar dos embargos. Ok. Senhora presidente, Margot. Também não me sinto à vontade para votar, tendo em vista que não participei. Ok. Senhora presidente, Álvaro, também na mesma situação. Senhora presidente,
Daqui a pouco não vai ter ninguém para votar, gente. É um mero embargo de declaração, gente. Eu não posso embargo. Agora veio o Rafa. Posso falar? Pode. Senhora presidente, vou pedir licença. Vou pedir licença, ilustre relatora, a Vossa Excelência, para divergir. Tá, um minutinho só. Então vamos só ver quem não Pois vai. não. Mais alguém? Não sei se Vossa Excelência ouviu, Dâmia, na mesma situação. Desculpa, eu não escutei. Eu não participei tá. da votação anterior, então eu não me sinto à vontade para votar nos embargos. Tá. Doutor... Oi. A senhora está impedida, eu sei. Eu sei. O doutor Rafael vai divergir? Pois não, doutor Sim. Rafael. Senhora presidente, com a devida licença do voto, respeitável voto da nobre relatora, eu tenho umas pequenas divergências. Uma delas diz assim, senhora presidente, a ilustre relatora, ela se expressa no seu respeitável voto da seguinte maneira, abro aspas, insiste o embargante, alô, está caindo aqui, insiste o embargante com o viés até de litigância de má-fé. Ou seja, segundo o voto da ilustre relatora, o representado, que é um magistrado, estaria de modo indireto procedendo com má-fé na interposição desses embargos de declaração. A primeira coisa que me ocorreu, quando analisava o respeitável voto de Sua Excelência, foi de identificar quem que seriam os litigantes, porque se há litigante de má-fé, é preciso existir litigante. E em todo processo acusatório, não há litigante. Não há litigante. Se o magistrado não é litigante nesse processo, ele é um acusado, ele não poderia ser considerado um litigante de má-fé. Não é por outro motivo, senão esse dado conceitual de que em processos acusatórios não existe litigância, que o Código de Processo Penal não contempla a figura do litigante de má-fé. Nós nunca tivemos, nos processos acusatórios, a figura do litigante de má-fé, não temos atualmente, e espero, sinceramente, que nunca venhamos ter, porque o acusado, ele não litiga com ninguém, o acusado se defende de uma acusação que foi feita. Portanto, essa classificação de Sua Excelência, o senhor magistrado, como um litigante de má-fé, é uma acusação que, entendo, data máxima vênia, que ele poderia ser poupado. Então, data vênia, divirge quanto a essa parte. Tem um outro trecho do voto de Sua Excelência que diz assim: a interposição de embargos de declaração se torna possível, vírgula, com a ressalva da não afetação dos demais recursos, sob pena de se estar conferindo um efeito suspensivo onde não há. Eu entendi, pela expressão do respeitável voto, de que a interposição desses embargos de declaração não foi apta a interromper o prazo de recurso da decisão. É o que está sendo dito. Não afetação dos demais recursos. Então, se para julgar embargos de declaração em que a ideia conceitual é de aprimoramento do julgado, ao mesmo tempo em que continua fluindo o prazo de recurso da decisão embargada, me parecia ser um imenso inconveniente para o administrado, que ficaria, assim, privado de todos os recursos e meio inerentes ao exercício da sua ampla defesa. Então, divirjo data máxima vênia para considerar que esses embargos interromperam o prazo recursal. E, finalmente, Excelência, em relação à omissão propriamente dita, a omissão dá conta de que a decisão embargada não teria apreciado a questão do sigilo da correspondência. E, de fato, a decisão embargada trata fundamentalmente do caráter público ou privado da lista de discussão dos magistrados, mas não aborda a questão constitucional do desvio do conhecimento da correspondência àquele dado grupo onde ela circulou, para se chegar ao autor da acusação, que é a entidade corregedora. Então, o trânsito que operou a correspondência entre o meio onde ela circulou
até o conhecimento da corregedoria, porque, enfim, a corregedoria não faz parte daquela lista de discussão. Nesta hipótese, o representado sustenta violação ao direito constitucional de sigilo da correspondência e entendo data máxima vênia que isso não foi abordado na decisão embargada. É como voto. O senhor vai juntar o voto? Sim, junto o voto. Fala, doutor Sérgio. Senhora Presidente, dos 3 pontos levantados pelo eminente desembargador Rafael, concordo e faço minhas as palavras dele, para ser célere, com relação à litigância de má-fé e, portanto, eu faço restrição à fundamentação neste ponto. No segundo ponto, apesar da clareza da exposição do desembargador Rafael, como os embargos, ao final, são conhecidos e negado provimento, eu fico com esta possibilidade automática de recurso de não que vai suspender pelo decisum qualquer prazo de maneira integral, vai interromper, melhor dizendo, não suspender, vai interromper qualquer prazo. E fico nessas 2 observações com as quais concordo. Alguém mais vai se... Concordo numa e discordo na outra, e na outra fico com a relatora. Tá bom, tá bom. Senhora Presidente. Doutor Uzec. Pois não, senhora Presidente, realmente os 3 pontos levantados, só o terceiro, que efetivamente eu não concordo com o doutor Rafael, porque acho que, de certa forma, direta ou indiretamente, a questão foi abordada. Mas os 2 primeiros é uma restrição à fundamentação. Ok, alguém falou, senhora Presidente, eu não sei quem foi. Sou eu, senhora Presidente. Quem? Doutora Silvia. Espera aí um pouquinho, deixa o doutor Roberto falar. Senhora Presidente, apenas com relação ao segundo ponto, da suspensão do recurso, eu apresento divergência nesse sentido. Eu entendo que, uma vez conhecidos os embargos, também entendo que há a suspensão do prazo para o recurso. No mais, eu estou acompanhando. Senhora Presidente, eu também apresento... Espera aí, deixa o doutor Jonas falar. Ah, perfeito. Senhora Presidente... Ele é mais velho que o senhor. Perfeito. Com esse fundamento, não há nada a opor. Eu também acompanho a divergência do doutor Sérgio Junqueira com relação à restrição à fundamentação no que pertine à litigância de má-fé e também quanto à suspensão do prazo. Senhora Presidente, é uma questão de ordem. Um minutinho só, deixa só o doutor Armando falar que ele está esperando. Pois não, senhora Presidente. Em relação ao que o doutor Jonas apresentou, eu também apresento divergência de fundamentação nesses 2 tópicos. Doutora Silvana, eu sugeriria à presidência tomar os votos, porque me parece que há mais divergências. Eu também comungo da divergência do doutor Sérgio. Tem mais divergência? Então vamos tomar os votos. Tudo bem, não tem problema. Achei que fossem só essas. Vamos lá. Não. Doutora... Cadê, doutor Rúfulo? Eu já me esgotar, já. Acompanha? Da relatora, doutor... Aperta aí. Até porque essas divergências quanto à fundamentação são inócuas para o resultado, a meu ver, desculpe. Não bastasse isso, aqui, por óbvio, não se cuida de corrupção, mas se cuida de mau procedimento. E esse mau procedimento não foi sequer refutado. Se funda o representado apenas e tão somente na alegada lista privativa, e que privativa não é. Fosse ele ofendido, ou qualquer um outro, aqui ou fora daqui, a solução seria esta. Então eu acompanho na totalidade o voto da relatora. Doutora Pettinati. Senhora Presidente, eu estava em férias, eu não votei. Tá. Doutora Ivete, não. Doutor Sérgio Pito Martins. Acompanha a relatora. Doutora Marta. Também acompanho. Doutor Davi. Também acompanho a relatora. Doutora Conceição. Não vota, é isso?
Doutora Sônia Foster. Acompanho o relator. Doutora Rosa Villa. Com a relatora. Doutora Fisch. Eu não voto. Doutora Magda. Acompanho. Doutor Uzec. Acompanho a relatora com restrições na fundamentação. Ok. Doutora Maria de Lourdes. Mas acompanho. Doutor Francisco. Eu acompanho com as restrições arguídas pelo desembargador Dr. Rafael. Doutor Oliver. Acompanho com restrição à fundamentação. Doutora Vilma Gomes. Acompanho. Doutora Leila. Acompanho com as restrições à fundamentação já delineadas pelo desembargador Rafael. Doutora Silvana. Eu acompanho a manifestação de voto do desembargador Rafael, que entendo que, na verdade, seria uma divergência, não só de fundamentação, mas poderia dar uma alteração de dispositivo também. Doutora Marinês. Eu acompanho com restrição à fundamentação. Doutora Regina Vasconcelos. Também acompanho com restrição à fundamentação nos 2 primeiros aspectos. Doutor Paulo Mota. Eu acompanho. Doutora Lília. Eu acompanho com restrições à fundamentação nos 2 primeiros tópicos, conforme levantado pelo desembargador Rafael. Doutor Ariano. Eu voto com a divergência do desembargador Rafael. Doutora Cíntia. Senhora presidente, eu vou me abster, como já avisei. Doutor Roberto Barros. Senhor presidente, como já disse, eu divirjo quanto à não possibilidade de suspensão do recurso, mas acompanho. Doutor Jonas, já falou. Né? Senhor presidente, eu divirjo na fundamentação quanto à menção à litigância de má-fé e também quanto à não suspensão de outros recursos. Doutora Bianca. Presidente, eu estava em férias, portanto, me abstenho de votar. Doutora Sandra Cury. Pois não. Eu acompanho com restrição à fundamentação nos tópicos já levantados pelo doutor Rafael. Doutora Adalberto. Senhora presidente, eu conheço dos embargos de declaração sem qualquer ressalva, por considerá-los plenamente cabíveis no processo administrativo, inclusive para imprimir efeito modificativo ao julgado, se for o caso. No mérito, eu acompanho a divergência levantada pelo desembargador Rafael na sua inteireza. Doutora Maria Isabel. Acompanho a relatora. Doutor Sidney. Eu acompanho integralmente a divergência do Dr. Rafael. Doutor Ricardo Ludovici. Eu me abstenho por ter estado em férias. Doutora Rosana Bono. Eu sou impedida, senhora presidente. Doutora Regina Duarte. Eu acompanho com restrição de fundamento. Doutora Simone. Acompanho. Doutora Kiong, que estava em férias, não é isso? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Doutor Álvaro. Eu não voto. Doutor Donizete. Doutor Nelson Bueno. Doutor Antero. Eu acompanho integralmente o voto da senhora relatora, senhora presidente. Doutora Dâmia. Doutor Orlando. Com relatora. Doutor Armando. Acompanho com restrição na fundamentação. Doutora Suzete. Eu acompanho com restrição à fundamentação em relação à suspensão do prazo. Doutor Flávio. Acompanho com restrição à fundamentação. Doutora Fernanda. Acompanho a relatora. Doutora Ana Maria. Me abstenho, pois não estava presente. Doutora Elza. Eu também me abstenho, porque não estava presente no julgamento. Doutor Mauro. Com a relatora. Doutora Margot. Me abstenho por não ter participado do voto. Doutora Rosa Zúcaro. A relatora. Doutor Wilson. Com a relatora. Doutora Beatriz. Com a relatora. Doutor Nazar. Senhora presidente, eu acompanho a relatora, até porque restrição de fundamentação o voto. Há uma unanimidade que rejeitou ou que não proveu os embargos de declaração.
Então, será que nós poderíamos dar um outro fundamento para o voto da relatora, que a unanimidade teve acompanhado o seu voto? Isso me parece impróprio. Então, eu acompanho inteiramente a relatora. Doutora Sônia Franzini. Com a relatora. Doutor Marcelo. Com as restrições apontadas pelo desembargador Rafael. Doutor Odete. Com a relatora. Doutor Fernando. Com a relatora. Doutora Tânia. Voto como a relatora. Doutora Maria Ângela. Relatora. Doutora Mércia. Também com a relatora. Doutor Vidigal. Senhor presidente, eu não consigo ler nesse voto que esteja suspenso, que não interrompeu o prazo para embargo de declaração. O efeito não é esse. Me parece que o voto não fala em nenhum momento disso. E ainda que falasse, o que importa é a aplicação da lei. Portanto, é com a relatora. Doutor Norberto. Com a relatora. Doutor Eduardo. Senhor presidente, apenas com a restrição sobre prazo para outro recurso, por que não caberia à relatora fazer juízo de admissibilidade de futuro eventual recurso que ainda nem se sabe qual é? Então, apenas com essa restrição de fundamentação, eu acompanho o voto da senhora relatora. Doutor Fogaça. Com a relatora. Doutor Rafael já manifestou seu voto. Peço juntada do voto. Doutor Trigueiros. Então, embora eu também tivesse eventualmente alguns reparos, mas isso eu acho irrelevante, isso é uma questão de estilo. O que me parece claro é que, da conclusão, os embargos foram levados à cognição e a eles negado provimento. Então, procede-se a interrupção na forma da lei, eu não vejo como mudar essa circunstância. O resto é estilo. E aí, se nós, todos os embargos que nós julgamos aqui, a gente pegar o estilo do magistrado e quiser mudar, aí nós não vamos conseguir chegar à unanimidade. Eu voto com a relatora. Doutor Valdir. Senhor presidente, eu também voto com a relatora. Doutor Rovirso. Com a relatora. Doutora Sônia Barros. Doutora Sônia Gindo. Com a relatora. Doutor Sérgio Junqueira já votou, né? Já. Se quiser. Doutora Cândida. Com a relatora. Doutora Lisete. Com a relatora. Doutora Jane. Senhor presidente, eu acompanho a relatora e sem qualquer ressalva de fundamentação, na medida que, na mesma linha que já colocou o desembargador Eduardo, não cabe juízo de admissibilidade de eventual recurso que um dia possa ser a vir interposto nesse momento. Caberá, sim, o órgão competente para analisar o recurso, deliberar se houve interrupção ou não do prazo recursal com a interposição de embargos de declaração. Na medida em que a relatora conhece dos embargos e acolhe, significa que ela está acolhendo integralmente a figura jurídico-processual dos embargos de declaração e nos modos em que a lei assim o estabelece. Portanto, sem qualquer ressalva de fundamentação, na medida em que é prerrogativa do relator tecer fundamentos e argumentos, eu acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Foram 54 votos acompanhando a relatora. Então, prevalece o voto da relatora. Vocês querem saber o número aqui de restrições? Então, vamos esperar. Faz aí. Você tem algo especial? Mas eu acho que não é especial. Mas eu tenho a impressão de que você...
Ah, tá. Então, 54 votaram com a relatora, 14 abstenções, com restrição 16, que ora votaram com o doutor Rafael, ora com a doutora relatora, e 5 votaram com o doutor Rafael. Portanto, prevalece o voto da relatora. O pleno judicial, o único processo que nós tínhamos hoje era uma arguição de inconstitucionalidade, porém temos que retirar em razão da ausência da doutora Doris, que era a relatora. Portanto, o pleno... Oi? Não, tinha esse aqui, arguição de inconstitucionalidade. Esse aqui qual que é? Do pleno também? Ah, do órgão especial. Então, o pleno está encerrado. Vamos dar sequência com o órgão especial. Agradeço a presença de todos.